Henker que vive duas vezes. Capítulo 425. Templo do Dragão, 12. Carne de dragão, me dê carne de dragão. Carne de dragão. Sua Majestade, o RK. O Duque Tarbin tossiu sangue enquanto observava o Imperador da Gula desaparecer ao longe. Ele mal conseguiu encontrar o Imperador Gula, apesar de sua determinação em proteger seu mestre enquanto o labirinto desmoronava. Mas o Imperador Gula havia perdido toda a razão. O Duque Tarbin sabia o que isso significava. O Imperador Gula estava morrendo de fome e não se alimentava o suficiente por causa da longa batalha. Quanto pior fosse a fome e a sede, pior se tornaria a loucura do Imperador Gula. Mesmo o Duque Tuan Tien não seria capaz de impedir o Imperador quando ele estivesse assim. Ele engoliria qualquer coisa com que entrasse em contato, amigo ou inimigo. Duas contagens foram sacrificadas durante a batalha com o Dragão Branco por esse motivo. Somente quando sua fome fosse saciada a razão do Imperador Gula retornaria, e ele ficaria cheio de culpa depois. No entanto, as coisas eram diferentes hoje. O Imperador Gula já havia comido tantos soldados e inimigos, mas ainda não conseguiu recuperar a razão. Ele imediatamente correu em direção a Calatos enquanto lutava contra os 3 líderes do Dragão Verde, murmurando, carne de dragão, para si mesmo. Duque Tarbin tentou detê-lo, mas o único resultado foi que seu braço esquerdo foi arrancado. É muito perigoso agora. Ele precisava se levantar e ajudar seu mestre. Eles já haviam perdido mais de 80% de suas forças no labirinto depois de serem enganados pelo acumulador. Agora que o palco era território de Calatos, eles tinham que estar preparados para perder tudo e focar em encontrar uma saída. Mas mesmo isso seria difícil com a condição do Imperador Gula. Havia apenas uma opção: proteger Sua Majestade. De qualquer forma, seria impossível escapar do palco dentro do tempo limitado, então recuar depois de proteger o Imperador Gula era o melhor curso de ação. Proteja, Sua Majestade, todos os soldados avante, exterminar o dragão e mostrar nossa coragem até a escória da torre. Ao grito do Duque Tarbin, os soldados da Terra Sangrenta entraram em formação novamente e correram para o Imperador. Nesse ínterim, Calatos esticou o pescoço para trás e vomitou Breath novamente. A respiração cheia de maldições e veneno varreu o chão e derrubou os oponentes que ousaram desafiá-lo. Porém, alguns jogadores tentaram atacá-lo por cima. Bum! Eles eram os reis que formaram temporariamente uma aliança para enfrentar o grande monstro-chefe. Um dragão com energia demoníaca. Não há nada mais horrível do que perder sua identidade. Volte para a terra de onde você veio, grande dragão. No alto do céu, Magnus olhou para Calatos com emoções confusas e abriu as mãos. Como líder dos Elohim, que eram descendentes de seres superiores, ele tinha pena de Calatos. Os inimigos mais odiados dos Elohim eram deuses de outro mundo, pois era impossível saber que tipo de lendas eles tinham. As habilidades que Magnus ativou estavam mais poderosas do que nunca. Intenção gigante. Magnus abriu os braços, suas roupas tremulando atrás dele como uma bandeira enquanto uma onda poderosa rasgava a asa esquerda de Calatos. Calatos se contorceu de dor. Ele não caiu porque sua habilidade de voar vinha da magia, mas ainda assim tentou pegar o inseto que tentou prejudicá-lo, expondo acidentalmente uma vulnerabilidade. Os outros reis não perderam a oportunidade. Carne. Deliciosa carne de dragão. Hahaha. Pingando de loucura, o Imperador Gula apareceu bem na frente de Calatos. Embora ele fosse minúsculo em comparação com Calatos, sua aura era poderosa e a pedra de Gula brilhava com uma energia roxa ao redor de seu corpo. Se eu comer isso e torná-lo meu, a pedra se tornará completamente minha. Clante. O Imperador da Gula sorriu e mordeu a perna direita de Calatos. Seus caninos brilhavam com energia roxa e perfuravam as escamas duras, desmembrando até mesmo a perna. Carne, carne, hahaha. Bum, o Alts abriu seu punho dos 100 passos. Era um Mugong que poderia atacar inimigos de longe. Quando ela adicionou magia para concentrar toda a sua força em um só lugar, ela conseguiu esmagar o olho esquerdo de Calatos. Um grande buraco apareceu na parte de trás de sua cabeça, como se ele tivesse sido perfurado. Tom, em seu corpo real, desceu e rasgou a cabeça de Calatos com os dentes. Sem metade da cabeça, Calatos lutou contra a dor, lançando magia aleatoriamente ao seu redor. No entanto, afetou apenas jogadores tolos e não fez muito para os 9 reis. Apesar da maldição do dragão, eles demonstraram porque eram chamados de 9 reis, liberando suas habilidades características para cortar as asas e membros de Calatos, como se quisessem provar porque estavam no topo da torre. Embora Calatos fosse o poderoso último rei dragão, as habilidades médias dos jogadores aumentaram nos últimos milhares de anos, e ele não estava em seu juízo perfeito depois de ser dominado pelo caos rastejante. Eu tentei não fazer isso. O bispo-chefe liberou o poder dos 7 reis demônios de seu corpo com 72 bian. Ah bem, vou ter que me exagerar um pouco. A luz se reuniu em cada dedo. O trovão NYE, o explosivo POC, o destrutivo PA, o calor Eol e o ardente Sol apareceram. Foi um feito incrível, já que cada bian estava além da força de uma habilidade comum. E até mesmo o ex-bispo-chefe, Black Dawn, só conseguiu 4. Rumo, o bispo-chefe atacou, como se demonstrasse como ele conseguiu matar Black Dawn e os outros bispos. Centenas de raios caíram do céu sobre Calatos, explodindo e cobrindo-o em chamas. Calatos tentou usar sua magia para apagar o fogo, mas só piorou e o corroeu.
Não será tão fácil. Eu combinei os ventos e o fogo de um rei demônio e do rei macaco. O bispo-chefe apoiou-se no bispo, recuperando o fôlego. Resultado de forçar o poder dos 7 reis demônios a aparecer mesmo com os canais desconectados. Ainda assim, o ataque parecia ter sido eficaz. Calatus se debateu pelo palco, incapaz de usar magia para resolver o problema. Os penhascos desabaram, soterrando o templo sob um deslizamento de terra. A respiração aqueceu a atmosfera e o vapor subiu pelo solo enquanto as montanhas caíam. O colapso do labirinto quase destruiu o palco, e a luta de Calatus só trouxe mais ruína. O dragão está caindo. Agora. Vamos. Todos os jogadores acreditaram que era hora de atacar quando Calatus tropeçou no ar. As recompensas foram alocadas de acordo com a contribuição, e se eles não agissem agora, pois Calatus perdia as forças, eles não sabiam quando teriam outra chance. Ah! Mate-o, pegue-o. Todos os jogadores correram para acabar com a vida de Calatus, ativando suas habilidades individuais, e a luz de seus efeitos foi cegante. Hahaha, esse cara é meu. O que você está falando? Meu. Saia do caminho, eu pegarei o coração do Rei Dragão. Na liderança estavam os 3 líderes do Dragão Verde, Yao, Lisu e Baharatan, que ainda estavam feridos pela luta com o Imperador da Gula. No entanto, eles avançaram na esperança de obter o sangue do último Rei Dragão e completar seu despertar como espécie dracônica. Em sua forma de Wyvern, Lisson bateu sua asa solitária e avançou. Hahaha, eu aceito. Ele foi interrompido no meio da frase. Assim que ele tentou pular no fogo para mastigar a cabeça de Calatus. Outra mão subitamente surgiu de baixo e o rasgou em 2. Minha carne, não toque na minha carne. O Imperador Gula, que comia Calatus o tempo todo, rosnou como uma fera. Embora seu corpo estivesse coberto de queimaduras horríveis, a luz roxa em seus olhos o fazia parecer assustador. Lesu. Como você ousa tocar meu irmão? Yao e Baharatan gritaram enquanto assistiam à morte horrível de seu irmão. Embora discutissem rapidamente, todos se viam como irmãos, já que compartilhavam o sangue da Rainha do Verão. Eles nunca quiseram que nenhum deles morresse assim. Porém, aquele breve momento de desatenção trouxe outra morte. Calatus, que eles pensavam estar à beira da morte, levantou a cabeça e agarrou Yao. Não, foi a última coisa que Yao diria. Clante. Calatus mastigou Yao como um chiclete e o engoliu. O sangue de Yao escorria pelo seu queixo. Os olhos do Rei Dragão voltaram a focar agora que ele havia se curado um pouco. Ele rugiu novamente apesar de seu corpo quebrado envolto nas chamas, recuperando sua vitalidade. A energia demoníaca do Rei Dragão corrompido, Calatus, foi removida com sucesso. Seu poder sagrado oculto está sendo ativado. Aviso, a segunda fase está começando. A atmosfera estava mergulhada em Dragon Fear. Os jogadores correndo em direção ao dragão em Palid Seran. A pressão no palco ficou ainda mais forte, como se a gravidade tivesse aumentado. 100 jogadores ao redor de Calatus foram instantaneamente reduzidos a pedaços de carne e sangue. Os ventos escaldantes sopraram mais uma vez, virando o chão e varrendo os jogadores. De jeito nenhum. Isso não pode ser. Baharatan foi jogado no chão, com suas asas, pernas e cauda deslocadas. Seus olhos assustados estavam fixos em Calatus, que olhava em sua direção. Baharatan era pouco mais do que uma presa dominada pelo terror enquanto um predador no poder, a uma distância de léguas acima dele, olhava para ele. Foi só neste momento que Baharatan percebeu o que estava fazendo. Um dragão de classe baixa como ele não era páreo para o Rei Dragão. Ele cometeu um erro. Calatus também se abaixou para absorver o sangue de Baharatan, sua sombra pairando sobre Baharatan. Naquele momento, o céu iluminou-se como se outro sol tivesse aparecido e uma enorme coluna de fogo caiu no chão. Uau! Calatus parou de morder o pescoço de Baharatan e rapidamente olhou para cima, batendo as asas para cobrir o corpo. No entanto, o fogo não apenas transformou Baharatan instantaneamente em cinzas, mas também mudou de direção e cortou as imperfeições de Calatus. As imperfeições de Calatus eram um canal que o conectava ao caos rastejante. Sem ele, o poder sagrado que não tinha dono sobrecarregava e Calatus convulsionava. Além disso, Vigrid cortou seu corpo com o folclore de Lancelot matando dragões. Sangue jorrou de sua pele rasgada, o suficiente para criar um lago, apenas para evaporar com o calor. Calatus gritou alto de dor quando sua existência começou a desaparecer. Os jogadores congelados por Dragon Fear and Pressure ficaram sem palavras devido ao choque. Para eles, parecia que o próprio sol havia atravessado Calatus. Quando viram que o sol estava mudando de direção novamente e se dirigindo para eles, já era tarde demais. Eles nem tiveram a chance de gritar ou ativar habilidades antes de virarem cinzas. Um tornado de fogo varreu seus restos mortais antes de passar por todo o resto, como se quisesse remover todos os vestígios de existência do palco. Os mercenários e mágicos da Aliança do Leão, da Terra do Sangue, dos Elohim, do Dragão Branco, do Dragão Verde, do Dragão Negro, do Exército do Diabo, e dos Rankers e outros que vieram para o labirinto desapareceram num piscar de olhos. No entanto, não parou por aí. A coluna de fogo dividiu o palco repetidas vezes, varrendo tudo, conectando faíscas até que fogo e relâmpago desceu. Um desastre estava engolindo o palco.
Mesmo os 9 reis não conseguiram evitar isso. Eles usaram a maior parte de sua força ao lidar com Calatos, e com a maldição do dragão ainda em vigor, eles não conseguiram escapar dos ferimentos. Todos os corpos da alma nascente de Waltz foram destruídos e o braço direito de Tom foi cortado. O bispo-chefe tombou depois de usar com força o poder dos 7 reis demônios novamente, e Magnus estava à beira da morte por tentar proteger seus subordinados. Quando o que pareceu uma eternidade passou e o fogo do inferno se extinguiu, uma voz profunda soou. Declaração de domínio. A escuridão desceu. O território do dragão, Binah, foi declarado. As faíscas que iluminavam o mundo extinguiram-se subitamente e as sombras estenderam-se sobre o solo ainda fumegante. O espírito Guai apareceu acima deles. Kikiki. Rindo horrivelmente, eles atacaram os jogadores ainda agarrados à vida. O lugar inteiro estava cheio de almas deliciosas e elas enchiam vorazmente seus estômagos. O palco se encheu de gritos de terror. Aak, salve-me. Aak, Aak. Acumulador. Por que o colecionador está? O RK. Os jogadores da Terra do Sangue que ainda não sabiam o que estava acontecendo e acreditavam que Yon-Wu era seu aliado sofreram ainda mais dolorosamente com sua traição. Caim. No meio deste inferno, o imperador da Gula levantou a cabeça depois de rastejar para fora de Calatos. Seu rosto queimado, que estava cheio de fome e sede, agora estava cheio de raiva e ódio. Por quê? Por quê? Ele parecia ter recuperado um pouco da razão e gritou, querendo saber por que Caim tinha feito isso. Ele tratou Yon-Wu tão bem que o imperador Gula não entendeu o que estava acontecendo. Eles fizeram um plano para se livrarem de seus inimigos. Como Caim poderia traí-los? Por quê? Yon-Wu olhou para baixo do céu com um sorriso frio. Deixe-me te ensinar agora. Ele mergulhou em direção ao chão com suas Sky Wings abertas. Onda de fogo envolveu o imperador Gula mais uma vez.